de estar realizando esse primeiro EPTV Inspira Serra Negra. A EPTV foi uma parceirona que nos adotou, e, além das chamadas, cobertura, ela gostou demais do conceito aqui dos palestrantes e, principalmente, do apoio das empresas da cidade e da prefeitura. Tenho o maior orgulho aqui desse backdrop cheio de marcas. Muito, muito obrigada a todos vocês. E eu queria agradecer, em especial, ao nosso chefe do gabinete, Vanderlei Lona, que foi um viabilizador. Agradecer a toda a equipe da prefeitura, ao secretário Ney, ao Roger, a equipe dele de turismo, que a gente conseguiu fazer mesmo com pouco tempo. É uma honra estar aqui para estar começando um evento inédito em Serra Negra. E quem também participa muito fortemente, hoje é o dia D da vacinação. Muito importante todos vacinarem seus filhos, atualizarem as suas carteirinhas de vacinação, porque se esses campeões que estão aqui podem participar hoje, estão aqui, foi porque foram vacinados. Então, pais, mães, crianças, jovens, vacinem-se. E, para isso, eu vou soltar aqui um vídeo da presidente do Rotary Club sobre a campanha de vacinação que o Rotary adotou já há bastante tempo. A Laura, da Óticas Carol, que é a nossa patrocinadora também, que vai falar uma coisa muito interessante sobre a caderneta da visão. Olá, muito obrigada. Eu que agradeço pelo convite. Boa tarde para todo mundo. A Óticas Carol está lançando a caderneta de visão. Não sei se vocês sabiam, mas de 10 crianças, 8 apresentam problemas de saúde visual que poderiam ser evitados com consultas regulares ao oftalmologista. Então, a gente está distribuindo essas cadernetas na loja e aqui também na praça hoje, são gratuitas. Tá? É uma ferramenta para o controle do cuidado da saúde visual. E agradeço pelo convite para participar desse evento maravilhoso, que é uma oportunidade única para todo mundo aqui. Nós que agradecemos. Vamos ver o vídeo. Bom, Serra Negra é uma cidade que tem uma saúde muito bem cuidada. Agora, vamos ver o vídeo aqui da nossa presidente do Rotary, Flávia. Boa tarde. Meu nome é Flávia Luders e este ano sou presidente do Rotary Clube de Serra Negra. Gostaria muito de agradecer as parcerias e a presença de vocês no evento que apoiamos com muito carinho, chamado Inspira Serra Negra. O Rotary tem há muitos anos a meta da erradicação da poliomielite no mundo e, ao longo do tempo, já ajudamos a imunizar mais de 2,5 bilhões de crianças em 122 países, o que representa 99,9% dos casos no mundo, com a nossa campanha End o Polio Now. Hoje é o dia D da vacinação em todo o país e a Secretaria de Saúde de Serra Negra está com os postos de saúde abertos à espera de todos vocês, este ano com atenção especial ao sarampo. Levem as crianças e mantenham as carteirinhas de vacinação em dia, pois seus filhos serão a inspiração para todos nós. Juntos, conectamos o mundo para o fim da polio. Muito obrigada pela atenção e boas palestras. Muito obrigada. Tenho a honra de ser rotariana também e aprendo todos os dias. É um trabalho maravilhoso e a gente está aqui juntos para fazer o bem sempre.
evento foi formatado, pensado para falar da campanha da vacinação e dessa inspiração desses palestrantes, porque a gente tem certeza que isso daí pode ajudar muitas pessoas a acharem a luz, saírem de um estado de depressão, porque é uma doença seríssima hoje, e conto com vocês para a multiplicação dessas palestras. Nós vamos disponibilizá-las no YouTube. Bom, eu agora quero chamar um querido amigo. Eu tenho a honra de trabalhar com o Lars Grael já há 20 anos, e já era fã do trabalho dele, já conhecia ele como velejador, e eu posso falar que ele é igual um vinho de boa qualidade, que a cada vez que o tempo passa, ele está ficando melhor. Então, com vocês, o velejador Lars Grael. Boa tarde, Serra Negra. É um prazer, é uma honra voltar aqui, prestigiar esse evento, Inspire Serra Negra, a minha empresária que me projetou no cenário de palestras, que é a Cecília Yoshizawa. Agradecer a todos os patrocinadores aqui presentes, o Rotary, a Prefeitura. Dizer que é um prazer eu poder trazer em 15, 20 minutos a inspiração daquilo que é a minha paixão de vida, e de muitos outros por aqui. Vejo aqui, por exemplo, um atleta olímpico, um querido amigo Polé. Gente, na vida, o que eu conquistei, eu devo ao esporte, o esporte brasileiro, o esporte que deu o maior saldo de medalhas olímpicas ao Brasil, que é a vela. Mas sempre foi visto como esporte de elite. Isso pouco contribuiu na minha trajetória e do meu irmão. Nós recebemos a paixão pela vela como uma herança de família. Meu avô, ele era dinamarquês, os vikings têm intimidade com o mar e navegação. Ele chegou em 1924, passou essa paixão para minha mãe, que já é falecida, e meus tios, que foram tricampeões mundiais nos anos 60. Eles trouxeram a técnica para a gente, o legado. Então, o conhecimento básico de vela a gente teve com ele. O pequenininho ali, usando camisa do Topodi de orelhudo, sou eu, né? E o Torben, ele lá na enseada de São Francisco, em Niterói. Pode passar. E do lado do meu pai, não tinha nada a ver com mar e navegação. Meu pai nasceu aqui no interior de São Paulo, na pequena Dois Córregos, passou por Jaú, Lins, São Paulo, foi para o Rio, onde formou-se oficial do Exército Brasileiro, praticou paraquedismo civil e militar. Então, nós, como filhos de milico, tivemos uma vida nômade, de morar em vários lugares do Brasil que não tinha a prática da vela. Então, quando a gente falava em velejar, ia passar as férias em Niterói, ver o lado de atismo da família, isso dava um magnetismo para a gente. E meu pai falou, gente, percebam uma coisa, esse negócio de atismo é esporte de rico. Eu sou um servidor público federal. Quer praticar esporte? Vai jogar futebol. Acontece que a paixão pela vela sempre falou mais alto, nós fomos lutando, buscando oportunidades. Pode passar. Então, a minha utopia começou velejando no Lago Paranoá, em Brasília, e quando meus pais serviam lá em Brasília, velejando com salva-vidas de cortiça, querendo ser alguém no mundo da vela. As pessoas podem pensar, né, o cara pratica vela, deve ter nascido deitado em berço esplêndido. Nada disso, né? O início foi tão difícil. Para terem uma ideia, minha primeira competição nacional foi representando o Distrito Federal nos Jogos Estudantis Brasileiros, os JEBs, que, para quem é mais antigo como eu, viveu essa época, era tão importante o esporte nas escolas que até iatismo tinha nos JEBs. A minha estreia foi em 74, nos JEBs de Campinas, eu com meu irmão Axel num barco, meu outro irmão Torben com o Mário no outro barco, e foi na represa de Salto Grande, em Americana. Nossos barcos nunca chegaram, nos arrumaram uns barcos emprestados que estavam com buraco, tampamos um buraco com durepoxi, com rolha, e a gente querendo ter uma estreia nacional com bom desempenho. Primeira competição da minha vida nacional, nesse JEBs de Campinas, o Torben foi penúltimo lugar, e eu fui o último. Nada fácil, né? Mas assim a gente continuou perseverando, lutando pelo nosso sonho, e para mim foi fundamental eu conquistar a confiança do meu irmão, do Torben, que é mais velho, talentoso, determinado, começou a despontar nos anos 70, foi campeão mundial juvenil em 78, quando ele foi morar em Niterói, então eu queria fazer dupla com ele, o Sniper é um barco de dupla. Então, convencê-lo
a aceitar que irmãos em casa vocês conhecem, né? Briga, rivalidade, disputa. Ele aceitar que a gente poderia dar certo enquanto uma dupla esportiva foi difícil, mas foi talvez a minha principal conquista na vida. Começou a treinar e nada vem fácil. Olha, a gente treinava durante anos, todo santo dia. Fosse calmaria ou vento forte, sol ou chuva, frio ou calor, os dois ganhando uma intimidade para superar até a falta de material. O nosso material era obsoleto. Então, vencer o Mundial de 83 em Portugal foi para a gente uma consagração na época, 9 anos após o nosso ídolo do Gebes de Campinas. E a partir desse título mundial ficou evidente que a nossa grande paixão seria chegar ao maior evento da humanidade, que são os Jogos Olímpicos. Para os Jogos Olímpicos, o Torben encontrou um caminho na classe Solim, num barco para 3 velejadores, aonde não cabia eu velejar com ele. Então, fui fazer uma outra dupla com um primo, chamado Glenn Haynes. Esse primo tinha meios, então ele conseguiu comprar o barco. Eu fui velejar na classe Tornado. Quando eu fui para a classe Tornado, que é um catamarã, era um desafio ainda maior, porque na Olimpíada é uma vaga para cada tipo de barco, se você fizer índice. E o campeão olímpico da classe Tornado dos Jogos anteriores era ninguém menos do que uma dupla brasileira. Aliás, como quase sempre na vela do Brasil, era uma dupla genuinamente brasileira, campeões em Moscou, que foi o Alex Welter e o Lars Bjorkström, né? Então, eram nossos ídolos. Então, tentar chegar na Olimpíada ganhando deles a eliminatória foi um desafio enorme na época. 84, então, cheguei à primeira Olimpíada, sem experiência internacional, sem um material de ponta, as pessoas cobrando que a gente tinha que ter um desempenho compatível a quem a gente venceu na eliminatória. Então, a 7ª colocação entre 25 países em Los Angeles foi para a gente um resultado satisfatório. Já o Torben conquistou medalha de prata com o Rony e o Daniel. Foi a primeira grande conquista da carreira do Torben, mas talvez a primeira decepção, porque viver no país do futebol, na época da monocultura esportiva do futebol, praticando esportes olímpicos, alternativos, exóticos, como diziam, como a vela, era um desafio grande. Mas a gente sempre foi lutando em busca de resultados e a medalha veio para mim 4 anos depois, nas condições extremas de mar e de vento dos Jogos Olímpicos de Seul, Olimpíada que eu, quando eu venci a eliminatória, praticamente tinha desistido de ir para a Olimpíada por absoluta falta de apoio, de patrocínio. Então, na última hora, apareceu uma estrelinha no céu, que foi um senhor, um húngaro, que tinha uma indústria no Brasil, que resolveu comprar para a gente o barco na véspera da Olimpíada, para chegar lá, mesmo sem a menor chance, a gente não tinha o menor favoritismo, e conquistar a medalha de bronze com Clínio Freitas. Logo depois veio, 4 anos depois, os Jogos Olímpicos de Barcelona. E, sendo que em Barcelona, após os Jogos de Seul, eu e Torben, né, estivemos juntos no pódio. Foi a primeira Olimpíada que tinha um fator novo para a gente, que era a cobrança. Cobrança porque éramos atuais medalhistas, líder de ranking mundial, e numa cidade que tinha uma cobrança natural, que Barcelona é uma cidade portuária. O esporte do rei da Espanha é a vela. O rei Juan Carlos foi um exímio velejador, mas nem tudo em nossas trajetórias foram glórias e vitórias. Barcelona foi a experiência amarga de uma derrota. Vários fatores contribuíram para isso. E a derrota, depois que passam uns anos na vida, você descobre que ela ensina muito mais do que a própria vitória. Mas primeiro é você reconhecer a derrota. Se você só atribuir os outros, eu perdi porque não teve vento na Olimpíada, as duplas leves se deram bem, a postura predatória de alguns adversários, infelizmente, isso é do mundo competitivo. Então, entender onde que a gente pode ter errado a nossa estratégia, a nossa tática de competição. Então, foi um momento difícil para a gente, mas onde a gente saiu muito mais fortalecido após aquele mau resultado. Eu fui 8º lugar em 92 e o Torben foi 11º. Os anos que se seguiram entre Barcelona e Atlanta, a vela do Brasil estava desacreditada, ainda pelo estigma do fracasso de Barcelona, e faltando um ano para a Olimpíada, para nossa sorte, algumas empresas apostaram umas fichas na vela do Brasil. Então, surgiu o Robert Scheidt, que vinha de um título mundial e pan-americano. O Torben morava na Itália com o Marcelo Ferreira, voltou, e me deram a chance de eu voltar para a classe Tornado, fazendo uma dupla há menos de um ano para os Jogos Olímpicos, e eu convidei um velejador de raro talento, que ele merecia oportunidade, que era o Kiko Pelicano. O fato é que a nossa equipe chegou lá em Atlanta desacreditada, mas chegou com faca nos dentes, com uma vontade enorme de vencer, equipe unida, coesa,
ciente das suas possibilidades, um ajudando o outro na estratégia de competição, na tática de cada dia, na revisão de equipamento. O fato que a vela do Brasil brilhou nos Jogos Olímpicos de Atlanta 96, 2 de ouro e a nossa de bronze. Ganhamos no quadro de medalhas, vencemos os americanos em casa, com milhões de praticantes. Os espanhóis, que têm como padrinho da equipe olímpica deles o próprio rei. É fácil, o cara ajuda. Os britânicos, que investem milhões de libras em ciência, em pesquisa, em tecnologia aplicada em favor da vela. Então, para a gente, ali foi um momento onde a vela do Brasil ganhou reconhecimento e admiração internacional. Mas depois dos Jogos Olímpicos de Atlanta, que eu voltei ao pódio 8 anos depois, essa vez com Kiko Pelicano, eu terminei um ciclo de 4 participações olímpicas. Terminei porque eu não queria terminar. Eu estava no auge da minha carreira. Meu objetivo era os Jogos Olímpicos de Sydney. Naquele ano, foi a primeira vez, única vez, que o Mundial da classe de vela tornado foi realizado no Brasil, na raia que eu mais treinava, que era a raia de Búzios. Tive uma contusão praticando um outro esporte, que é o badminton, e na semana de vela de Vitória, tudo aconteceu. Uma lancha conduzida por um inconsequente, poderia ser qualquer um na raia, mais de 100 barcos navegando naquela baía de Vitória, numa fração de segundos a minha vida mudou. Então, não mais lutar por troféus e medalhas, lutar pela vida, aceitar da forma que a vida ficou para mim. O início era uma dificuldade para entender isso, mas eu acho que a inspiração de pessoas que passaram por situações semelhantes foram fundamentais para eu entender que o meu caminho continuava. Voltar ao mar, não mais como atleta olímpico, tentar compartilhar experiências. Pode passar. E essa frase define muito bem meu pensamento a partir dali. O pessimista reclama do vento, o otimista espera o vento mudar, mas o realista ajusta as velas para o vento que tem. Eu tinha uma nova realidade de vida, era aceitar ou não. Veja se não é essa hoje a situação nossa perante o nosso país, né? Ser apenas um pessimista, reclamar do quadro político, econômico, não vai levar a nada. Né? Ser meramente otimista, vai mudar rapidinho, isso era uma marolinha, não é tão simples assim. Entender a realidade, como que a gente pode fazer parte, ser protagonista na mudança dela, eu acho que era a questão. Pode passar. Então, é o que me trouxe a tentar empreender, sair, né, do meu ambiente, especificamente como atleta, democratizar o meu esporte, que sempre foi rotulado como esporte de elite. Surgiu o projeto Grael em Niterói, virou o Instituto Rumo Náutico, pegando jovens da rede pública de ensino que aprendem a nadar, a educação ambiental, a remar, a velejar, ao ensino técnico profissionalizante. Passaram-se 21 anos e 16 mil jovens que passaram por lá, fora a capacitação de tantos outros núcleos que hoje fazem no Brasil inclusão social através de esportes náuticos. Mas quando falavam em velejar, eu não queria. Uma coisa que eu fiz bem na vida, fazer pior, porque hoje eu sou um deficiente. Então, no início, havia um certo bloqueio. E foi um velejador carioca, Eduardo Penido, ex-campeão olímpico, que tentou me convencer a voltar para a vela de oceano, que são os barcos de grande porte. Ele achou que daria para eu ser timoneiro do barco. Na estreia, que foi o dia dessa regata em São Sebastião, e precisamente em maio de 99, 20 anos atrás, eu estreiei usando uma prótese na perna, porque eu achei que seria a solução, devolver o que eu perdi, que era um ponto de apoio e uma perna. Só que eu não tinha experimentado. Como era a primeira regata após o acidente, deu mídia, foram filmar, fotografar e tal. Quando essa vela balão, com essa vela colorida, ela infla no vento forte, ela infla com uma força, nem uma rapidez muito grande. Quando a vela inflou, adivinha onde enrolou o cabo que sustenta a vela? No diabo da prótese, um negócio que você não sente. A vela inflou, arrancou minha perna, que foi quicando no convés do barco, e a tripulação viu que ela ia cair no mar, pega a perna dele e tal. Eu falei, gente, que vergonha. O pessoal filmando aquela cena. Aquele dia eu percebi que a perna serviria para andar, não para velejar, porque tudo enrolava nela. Mas assim eu voltei a competir na vela de oceano. E foi o Torben que resolveu subir o sarrafo. Eu estava muito mais dedicado à vida pública, fui secretário nacional de esportes um período, secretário aqui em São Paulo de Juventude, Esporte e Lazer, e me afastava um pouco da vela. O Torben queria me convencer a voltar para a vela olímpica. Foi assim ao velejar na classe Star, a classe que consagrou o Torben como campeão mundial e olímpico. Ele pediu que eu fosse treinador e sparring dele. Sparring é o barco referência para treino.
Tive nos Jogos Olímpicos de Sydney, onde ele conquistou a medalha de bronze como treinador da equipe olímpica brasileira, depois o ouro que veio em Atenas 2004, e em função de eu puxar o ritmo do meu irmão, eu voltei a competir de lá para cá. Foram resultados que se acumularam nesses últimos anos, competindo contra atletas, né, normais, claro, e eu acho que, para mim, representam muito porque podem ser mais ou menos expressivos os resultados do que eu tive até o meu acidente em 98. Mas representam bastante para mim, porque até então eu era um atleta convencional que visava ter medalha no peito, diploma na parede, troféu na estante e, se possível, dinheiro na conta. Hoje em dia, não, é eu poder continuar insistindo em praticar o esporte que eu tanto amo e poder inspirar pessoas. Por quê? Quando eu mais precisei de referência, esses foram voluntariamente ao hospital para me trazerem inspiração de que a vida havia um sentido, né, e precisava continuar. Então, é o que me mantém ainda ativo praticando a vela. E se eu acho que eu tenho algum mérito no cenário da vela, jamais seria pelo acúmulo de medalhas que eu conquistei na minha trajetória. Eu jamais poderia comparar minhas 2 medalhas de bronze olímpicas com as 5 do Torben, sendo 2 de ouro, com as 5 do Robert Scheidt, sendo 2 de ouro também. Então, eles são heróis olímpicos brasileiros. Títulos mundiais, eu só tive um, com o Torben lá em 83, 3 pratas em mundiais e 4 bronze. O Torben ganhou 7 mundiais, o Robert Scheidt é impressionante, ganhou 13 títulos mundiais. Então, eu acho que se eu tenho mérito, é que quando eu voltei a competir após o meu acidente, né, superando várias barreiras, né, a dificuldade física, as barreiras até do preconceito, os obstáculos que vieram, é que em 2015, quando eu venci o Mundial na Argentina, superando o meu próprio irmão na regata final, eu acho que o bacana disso é que entre um título mundial que eu tive em 1983 até voltar a vencer o Mundial em 2015, passaram-se 32 anos, quando era muito menos provável acontecer. Aconteceu, sendo que o meu proeiro no barco, aí no pódio, levantando o troféu, é o Samuel Freitas, que é justo um aluno que veio do nosso projeto social, que veio de comunidade carente, veio de escola pública, passou pelos níveis de base. Mais tarde eu convidei o Samuel, o brilho dos olhos dele mostrava que ele queria oportunidade, então fazia dupla com ele. Fazer dele hoje um campeão mundial, que é admirado internacionalmente, foi um motivo de orgulho muito grande. Pode passar. Então, gente, eu acho que numa experiência como essa, hoje numa palestra bastante resumida aqui, é que me dá a alegria de poder inspirar pessoas, porque quando eu mais precisei de referência, eu tive tantos heróis que eu tive na vida. É difícil falar de herói na vida política, concordam? Mas no esporte é muito mais evidente. Sou amigo e admiro muito o Zico no futebol, aquela trinca da Fórmula 1, Fittipaldi, Piquet e Senna, o meu próprio irmão na vela, tantas outras pessoas. E hoje nós teremos aqui, após a palestra do empresário super bem-sucedido, gente boa, com um astral ótimo, que é o Paulo Zótolo, teremos também a nossa campeã olímpica, que é um exemplo de superação, que é a Maureen Maggi. A todos vocês aqui de Serra Negra, meu muito obrigado, bons ventos!